Boa noite. Estamos ao vivo, né? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Quando alguém me ver, se puder já dar um sinal. Ok, beleza. Então, já recebi a primeiro ok da Janaína. Então, beleza. Começamos. Só preparar aqui, terminar de ficar tudo 100% pronto. Ok. Beleza, então agora são 6h57. Só ver aqui uma questão. Se a gente espera mais um pouco, Janaína, ou já pode começar? O que você acha? Ok, beleza. Espera mais um pouquinho então, mas já começa a dar as boas-vindas, né, para quem já está por aí, né? Lucas Silva, obrigado. Elisa Mello, obrigado. Lucas Ribeiro, né, todo mundo que começa a chegar. Vai ser uma oportunidade bem legal de conversar um pouco sobre esse tema, né, que assusta um pouco, mas que é tão importante, né, no momento atual. Então, mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Ok, então acho que podemos começar agora, né? Mais uma vez, boa noite para quem chegou, quem está chegando. Né? Já temos mais algumas pessoas também, além dos que eu já tinha cumprimentado, também a Ana Angélica, né, o Ronald, o Amani, participação internacional, né, na live, muito bom. Então, beleza. Como vocês estão vendo, né, na tela, meu nome é Rafael Bittencourt. Eu sou professor na Universidade Federal de Goiás. Também sou doutorando em Relações Internacionais na PUC Minas. E a minha linha de pesquisa, né, trata sempre de questões vinculadas a relações internacionais, porém, mais especificamente, temas relacionados a desenvolvimento e desigualdade. Nos últimos anos eu tenho aprofundado mais o estudo em relação a países africanos e sul-americanos, e na minha tese de doutorado atualmente
o foco da pesquisa é especificamente políticas de desenvolvimento na Bolívia e no Equador. Então, enfim, né, os temas que eu tenho trabalhado um pouco mais. Só que quando acontece um fenômeno como essa pandemia, né, do coronavírus, é o tipo de tema que todo mundo se mobiliza, né? Não importa a área que você não importa o que você pesquisa, todo mundo precisa correr atrás de entender o que está acontecendo, né? E conosco, né, com os professores, os pesquisadores da área de relações internacionais, não tem sido diferente, porque apesar de não sermos da área da saúde, né, somos de uma área que estuda muitas questões que vão viabilizar, né, ou então vão inviabilizar, né, vão atrapalhar a possibilidade de curas mais rápidas, de um combate mais efetivo, né, à pandemia. Então, nesse sentido, essa fala de hoje, né, para falar sobre coronavírus, ela não tem um foco em questões mais específicas sobre saúde, né, nesse sentido, né, as questões mais relacionadas à saúde. Eu peço que vocês sigam acompanhando as orientações dos profissionais específicos, né, dos epidemiologistas, né, que fiquem em casa, continuem protegidos, mas vou trazer justamente essa dimensão mais política, e uma política que a gente acaba discutindo pouco, né? Quando a gente fala de falar sobre política, a gente sempre pensa muito no nosso próprio país, né? Então, a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, a favor do Moro, contra o Moro, um fez isso, outro fez aquilo. Claro que quando a gente fala de relações internacionais, o Brasil é um país importante, né? Então, nessa apresentação de hoje, eu vou comentar sobre como que o Brasil tem se projetado nesse contexto, né? Como que ele tem sido visto internacionalmente. Mas o foco vai ser um pouco diferente, né? O foco vai ser naqueles atores principais do que a gente chama de ordem internacional, né? Então, os atores que vão conformar o ordenamento desse sistema. Só uma questão que eu reparei só agora, que eu não preciso de fone de ouvido, não tem, vai ser só eu falando, né? Então, fica um pouco mais cômodo assim. Também boa noite aos que continuam chegando, Cícera Botelho, Gisele Dantas. Então, para a gente começar, a ideia é falar sobre relações internacionais, mas falar de uma maneira muito, muito suave, muito tranquila, né? Sem que exija algum tipo de conhecimento específico, né? Para quem nunca ouviu falar de relações internacionais ou de política internacional contemporânea, basicamente a preocupação é entender os fenômenos de cooperação ou de conflito que envolvem atores para fora das fronteiras nacionais. Então, quando eu falo que existe algum tipo de fenômeno, algum tipo de problema dentro de um país, isso não é um tema necessariamente de relações internacionais. Talvez pode ter alguma dimensão, mas é uma questão mais complexa. Mas o principal é, se esse país interage com o outro, né, de uma maneira que vai ter algum tipo ali, né, de estabelecimento de contato, de conflito ou de cooperação, isso vai ser importante, né, para ser estudado, para ser considerado, porque essas relações, elas podem levar à guerra, né, e a gente não quer guerra. Então, um dos principais objetivos nas relações internacionais é evitar a guerra, né, é conhecer bem, né, a questão da segurança, a questão da defesa, questões militares, entender bem como funcionam os conflitos para que a gente possa evitá-los, né. Essa talvez é a principal preocupação, né, quando a gente fala do nascimento dessa área do conhecimento, né, no contexto da Primeira Guerra Mundial, né. A principal preocupação era justamente essa, tinha sido uma guerra muito sangrenta, uma guerra muito dolorosa, que custou muitas vidas, e essa área então nasce para pensar, dentro dessa questão, né, de política internacional, como a gente pode evitar fazer novas guerras, né. E claro que depois, né, com o passar das décadas, a área foi se expandindo, né, a gente parou de entender só os países como atores relevantes, mas também começou a considerar as empresas transnacionais, né, a globalização trouxe uma dimensão muito importante nesse sentido, né, a gente começou a considerar, né, para quem tem uma abordagem que considera mais as classes sociais, as classes, né, como atores relevantes,
Outras abordagens mais contemporâneas trazem outras questões também, né, como questões relacionadas à raça, a gênero, podem ser consideradas também. Mas hoje a leitura que eu vou fazer para essa explicação, né, do impacto do coronavírus é uma leitura um pouco mais introdutória, tá? E quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Que existe um sistema internacional, que é esse ambiente onde se dão as interações entre esses atores internacionais, como eu falei, podem ser estados, podem ser indivíduos, podem ser empresas, e eu vou querer entender um pouco mais uma característica específica desse sistema, que é o que a gente chama de ordenamento, né? Então, falando desse jeito pode parecer às vezes um pouco distante, né, em termos de conceito, mas quando a gente pensa no estudo da história ou pensa nos filmes, isso fica muito concreto. Então, eu imagino que talvez muitos de vocês já tenham algum contato com filme ou com algum livro sobre Segunda Guerra Mundial, e o pós-guerra, né, aquele contexto após o final da guerra, ele gerou uma resolução do conflito em que você não tinha mais uma Alemanha nazista, e você tinha dois grandes países, né, cada um com um modelo de sociedade e de economia muito diferente entre si, né, Estados Unidos e União Soviética, né, de um lado o capitalismo, de outro o comunismo, e esses países disputando a influência dos outros países, né. Então, quando eu falo de ordem internacional, a preocupação é justamente nesse sentido. Quais são esses países que vão encabeçar esse processo, né, vão encabeçar esse sistema, vão liderar, e como enquanto lideranças, não é simplesmente ser o país mais forte, não é simplesmente o país que vai se impor diante dos outros, porque senão vai ser sempre guerra, mas é aquele país que vai criar condições para que o mundo seja melhor, né, para que o mundo tenha uma ordem que promova paz, para que o mundo tenha mais justiça. Então, quando a gente fala dessa ordem internacional pós-Segunda Guerra, qual que é a principal característica dela? É que ela é bipolar. Ela tem dois polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. Nenhum dos dois conseguia sobressair, né? Os dois se equilibravam. E até por isso todo aquele clima de tensão durante a Guerra Fria, né? O pessoal que viveu nesse período, né? Os anos 60, 70, 80, deve lembrar, né? De como que existia essa tensão, de como isso era retratado nos filmes, né? Essa relação entre Estados Unidos e União Soviética. E essa relação, ela não se dava simplesmente com um conflito entre eles, mas se dava também através das possibilidades de cooperação entre eles. Porque foram estes países, junto com França, Inglaterra e China, que ajudaram, e além de outros países também, né, mas esses 5 principalmente, que ajudaram a construir uma série de organizações internacionais que iam justamente permitir viabilizar a cooperação entre os países. Então é nesse contexto que nascem organizações como as Nações Unidas, a ONU, é nesse contexto que nascem organizações para pensar questões financeiras, como o FMI, o Banco Mundial, e dentro da ONU, né, é nesse contexto que nasce uma série de outras organizações, né, outras agências, outros outros órgãos de tomada de decisão, por exemplo, entre o principal deles, né, o mais famoso, o Conselho de Segurança da ONU, que tem justamente esses 5 países, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, como membros permanentes, e outros membros, né, regionalmente distribuídos como membros rotativos. E o que é importante, né, de entender esse momento? É isso. Foram criadas organizações a partir dessas principais potências. Essas organizações ajudavam a promover cooperação, e era esse incentivo à promoção da cooperação que ia permitir ia gerar menos incentivos para fazer guerras, menos incentivos para que os conflitos se transformassem em conflitos violentos. Isso funcionou? Em parte. De fato, a gente não teve, desde a Segunda Guerra Mundial, um outro conflito tão grande como a Segunda Guerra, né? A gente nunca teve Estados Unidos se confrontando de frente com a União Soviética. Mas, por outro lado, se eles conseguiram evitar essa guerra, que seria a mais violenta de todas, porque seria uma guerra nuclear, por outro lado, eles fizeram uma série de outras guerras menores, né? As chamadas guerras por procuração. Então, seriam conflitos como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã,
a própria disputa por influência em cada um dos países, né? Então, os países africanos que eram colônias, à medida que eles se tornam independentes, né? Como que cada um desses países disputa a independência, a liderança, né? Aqui na América do Sul, a gente viu muito concretamente essa disputa se revertendo no incentivo à criação de ditaduras militares por parte dos Estados Unidos. E por que esse incentivo? Justamente porque a Rússia, ao ajudar Cuba no processo da Revolução Cubana, apresentou uma ameaça muito grande aos Estados Unidos, né? Então, é o tempo inteiro, nesse contexto de Guerra Fria, um com medo do outro, né? Um tentando se proteger do outro. A maior ameaça à existência dos Estados Unidos é a União Soviética, e a maior ameaça à existência da União Soviética é os Estados Unidos. Essa tensão, ela continuou até o fim da União Soviética, que acaba sendo derrotada e fragmentada em uma série de países menores, entre eles o principal, a Rússia, não por causa de um conflito com os Estados Unidos, mas por causa de uma série de questões internas que foram colapsando, né? Então, não é que a União Soviética perdeu uma guerra num sentido mais tradicional, mas ela implodiu. O sistema próprio não deu conta de se manter por mais tempo. E aí a gente entra nos anos 90, com os Estados Unidos sendo essa grande potência, né, o vencedor, e logo a gente pensa que esse modelo dos Estados Unidos, né, é o modelo que ganhou a guerra, né? Alguns pesquisadores vão falar, né, que é o fim da história, né? É o momento em que a história que era marcada por conflito, agora ela é marcada por um único modelo que vai ser internalizado em todos os países, né? Vai ser difundido de maneira global. E que modelo que é esse? É um modelo sustentado pelo capitalismo e pela democracia liberal. Então, é por isso que desde os anos 90, a gente começa a observar com muito mais força a expansão de uma série de companhias, né, transnacionais dos Estados Unidos para vários lugares do mundo, e em vários países, as suas economias começam a se adaptar a partir daquele molde específico. Então, para nós que estamos no Brasil, é mais fácil lembrar dos governos Collor e do governo FHC, que justamente estavam tentando se moldar dentro dessa lógica capitalista e liberal. Alguns diriam que seria então o fim da história, né? Agora a gente tem essa grande liderança, os Estados Unidos, esse modelo econômico que sobreviveu e que venceu o grande debate, né, do século XX, ou seja, o capitalismo representado pelos Estados Unidos ganhou da União Soviética, né, ganhou do comunismo, e agora então, né, vamos viver cada vez melhor com o capitalismo, certo? A história é bem mais complexa, né? E os anos 2000, então, representam uma guinada muito grande nessa lógica. Então, a Guerra Fria era um cenário de bipolaridade, Estados Unidos versus União Soviética. Os anos 90 era um cenário de unipolaridade, em que parecia que existia esse otimismo muito grande em relação ao capitalismo. Mas chegam nos anos 2000, essas políticas liberais do capitalismo não funcionam tão bem em uma série de países, e a gente pode pensar na nossa região, talvez a Argentina como o caso que mais sofreu, né, na tentativa de implantar esse modelo econômico. Depois, em 2001, vários devem lembrar do ataque às Torres Gêmeas, né, do ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York e ao Pentágono em Washington. E esse ataque, ele mostrou que não, esse sistema capitalista, ele não era tão bem aceito, ele não era tão hegemônico, né? Tinha muito disso, os Estados Unidos, que haviam sobrevivido à disputa com a União Soviética, não eram invencíveis. O coração da sociedade estadunidense foi atingido por 2 aviões no coração financeiro, né, em Nova York. Então, isso, além de uma tragédia em termos humanos, né, foram mais de 3 mil mortes, em termos simbólicos e metafóricos, também foi um evento muito relevante, porque justamente mostrou que esse modelo, ele não é tão hegemônico assim. Ele não ganhou a discussão. Ainda que não tivesse nenhum outro país ameaçando os Estados Unidos com um modelo alternativo, isso só não significava que todos os países estavam felizes com esse modelo capitalista. E os anos 2000, né, até chegar no momento atual, vão mostrando cada vez mais forte esse problema.
A gente chega em 2008, a gente tem uma crise financeira pesadíssima, né, que reverbera no mundo inteiro. A gente chega em 2011, no Oriente Médio, a gente tem um evento que ficou conhecido como Primavera Árabe, no qual a democracia, né, era uma exigência pelos povos daqueles países, mas ela não foi plantada nesse processo como um reforço. Ela foi sabotada nos países que eram aliados dos Estados Unidos e nos países que eram adversários, eles roubaram os regimes na Líbia, a gente pode pensar no Egito, a gente pode pensar na Síria, mas isso não significou conseguir criar um modelo alternativo, né, conseguir construir uma democracia, né, tanto que são países que até hoje estão passando por problemas muito grandes, né, em termos de estabilidade política. E a coisa vai ficando mais grave, porque ao chegar nos anos 2010, além de ter essa contestação a esse modelo capitalista dos Estados Unidos, nesses países mais fora do núcleo ocidental, né, da Europa e da América do Norte, a gente começa a ter contestações desse modelo dentro dos próprios países centrais. Então, esse incentivo à cooperação internacional através de organizações regionais começa a ser questionado no Reino Unido, o que leva à saída do Reino Unido da União Europeia. Nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump, em 2016, é uma eleição que questiona muito essa política liberal da economia americana e defende uma economia muito mais nacionalista. Né, basta pensar no próprio logo, né, do presidente Trump, Make America Great Again, né, vamos fazer América, os Estados Unidos, grandes de novo. Então tem uma centralidade muito grande nos Estados Unidos que existe esse entendimento que eles vão ser protegidos e favorecidos apesar dos outros, a despeito dos outros. Né? Então se isso vai ter algum custo para o Brasil, para os países africanos, para a Europa, para a China, o problema é desses países. A prioridade do Trump é promover o melhor para o seu próprio povo. Se fosse qualquer outro país no mundo, a gente poderia até dar uma colher de chá. O problema é que, por ser os Estados Unidos, eles têm essa responsabilidade enquanto liderança hegemônica, enquanto a grande liderança desse sistema internacional, que é unipolar e que é capitalista. Então, a partir do momento em que a gente vê esse país não querendo assumir os custos dessa liderança, isso leva a entender que nem ele mesmo apoia mais esse modelo de uma democracia, de uma lógica liberal, de um capitalismo que é liberal, né? Então, o que a gente vê nos Estados Unidos é um governo muito mais autoritário, né, apesar de que os ritos democráticos continuam sendo respeitados, é um governo muito mais nacionalista do que liberal, né, ou seja, se protege muito mais, né, e cria custos, né, de transação, ao invés de facilitar o comércio com os outros países. E nesse contexto, né, não existe vácuo de poder. Né, quando algum país começa a apresentar fragilidades, logo vai aparecer outro que vai tentar ocupar esse espaço. E justamente desde os anos 80, a China tem crescido com muita força, né, mas principalmente depois dos anos 2000, como a grande economia global depois dos Estados Unidos. Então, o que a China conseguiu fazer nos últimos anos, em termos de cooperação com os países africanos, com países asiáticos, e até mesmo aqui na nossa região, é extremamente volumoso, né, em termos de investimento. E é nesse contexto que a gente chega em 2019. Estados Unidos abrindo mão dessa liderança, desse papel de liderança, né, eles querem ser fortes, mas não necessariamente eles se apresentam como a liderança que vai arcar com custos, né, para que todos os outros países se beneficiem desse modelo. A gente tem a China cada vez mais forte, mais presente, mas tomando muito cuidado para não bater de frente, né, com esse poderio americano, né, porque a China não quer uma guerra com os Estados Unidos, claramente. E a gente tem outros países que embarcam nessa onda, né, de governos mais nacionalistas, de governos mais autoritários. Entre eles, a gente pode inserir o Brasil nessa lógica. Né. E aí entra 2020, né, o coronavírus, e aí é justamente o ponto da primeira pergunta que já recebemos aqui da Elisa, que ela fala, né, das pessoas que começam a chamar o coronavírus de vírus chinês, né, ela tem percebido como cresce a expressão do preconceito com os estrangeiros,
especialmente os asiáticos. É exatamente por causa desse conflito entre Estados Unidos e China que o presidente Trump vai chamar o coronavírus de Chinese virus, né, de vírus chinês. É porque o vírus é chinês? Não, o vírus não tem nacionalidade, né? Quem tem nacionalidade é quem é cidadão de um país. Então, se o vírus não tem nacionalidade, não faz sentido chamar ele de vírus chinês. Assim como a gente não chama o Zika, que aconteceu aqui no Brasil, de vírus brasileiro. Assim como a gente não chama o vírus da gripe espanhola de vírus estadunidense, né, que apesar da gente chamar de gripe espanhola, na verdade começou nos Estados Unidos, né? A Espanha foi quem notificou, né, era um dos poucos países que tinha imprensa livre, então foi quem deu a notícia, mas o vírus não surgiu lá. E por que a gente não chama esses vírus de vírus brasileiro, vírus dos Estados Unidos? Porque não faz sentido. Assim como o coronavírus também não é um vírus chinês, né, apesar de, pelo que tudo indica, parece que ele começou na China. São coisas diferentes. Mas se ele não é um vírus chinês, então por que tanta gente começou a falar de vírus chinês? E aqui no Brasil, né, principalmente os apoiadores de Bolsonaro, encarnaram esse discurso de Donald Trump e repetiram muito, né, esse argumento do Chinese virus, né, do vírus chinês. É porque em termos de disputa de poder, faz sentido, né, você tentar atrelar uma coisa negativa ao seu adversário, né. E aí entra a questão, né, para falar especificamente da crise atual, eu pensei em dividir em 3 momentos. E o primeiro momento é quando começa, né, essa pandemia, ainda não era uma pandemia, né, era só uma epidemia de um vírus, né, e a primeira reação é qual? Né? Quando você recebe uma notícia, quando você recebe uma notícia de luto, por exemplo, naturalmente, né, qualquer reação de qualquer pessoa tende a ter uma reação de negação. Você não quer acreditar que aquilo está acontecendo, né? Isso acontece a nível pessoal, isso acontece também a nível político. Na medida em que os presidentes de cada país, as principais lideranças de cada país, né, não querem reconhecer ou se dar conta ou aceitar que eles vão ter um custo tão alto para lidar com uma desgraça tão grande, né, com um problema tão sério. A China, o que ela tentou fazer no primeiro momento? Esconder o vírus. Ela tentou fingir que não estava acontecendo. Então, Yasmin acabou de perguntar, né, o governo chinês demorou para notificar sobre o novo coronavírus? Sim, demorou. Por quê? Porque justamente houve, num primeiro momento, essa tentativa de negar a existência do vírus. Deu certo? Claramente não, né, porque era um problema muito grande. E essa negação, ela vai acontecer em momentos diferentes com vários países, né? Quando o vírus chega na Itália, também vai haver essa negação, né? Não é uma coisa tão séria assim. Milão não pode parar, né? Foi um slogan que a prefeitura de Milão usou, e um mês depois, milhares de mortos em Milão. No Reino Unido, né, o primeiro-ministro Boris Johnson falou que o coronavírus não ia fazer que o Reino Unido parasse, que eles iam adquirir a imunidade de rebanho, né, e que isso seria suficiente para que o vírus passasse rápido. Como eu falei, né, eu não sou da área da saúde, então não vou entrar nos detalhes técnicos, né, mas vou focar mais nessa dimensão política. Mas o fato é que essa negação, ela foi acontecendo não só na China, mas em vários outros países, né, na Itália, no Reino Unido. Nos Estados Unidos, o presidente Trump também negou por muito tempo essa possibilidade, né, que o vírus estivesse chegando nos Estados Unidos, que ele fosse matar muita gente. E aqui no Brasil a mesma coisa, o presidente Jair Bolsonaro por muito tempo também negou, né. Qual que é o problema? Você não querer acreditar em algo não significa que essa coisa não vai acontecer, né. E daí vem o segundo momento, né, quando a gente se dá conta que é preciso reagir. Não dá para ficar o tempo inteiro se negando que a realidade tem um problema. É um momento de você começar a lidar com aquilo, né, de você levantar, sacudir a poeira do pé e começar a andar, começar a correr atrás. Então, como o vírus chegou primeiro na China, o primeiro país também que a gente viu reagindo foi a China, né? E a China, quando reage, ela assume que erra, né, nesse primeiro momento de tentar esconder o vírus, e tem talvez a reação mais volumosa, mais abrangente, né, de todos os países que foram afetados, né, investindo muito dinheiro em hospitais de campanha, e acho que aí, talvez alguns de vocês já viram essas imagens, né, hospitais sendo construídos em pouquíssimos dias, a produção de vacinas, de testes,
numa escala absurda, né, para a nossa realidade, né? Então a China mostrou, ao mesmo tempo que havia mudado o seu posicionamento diante do coronavírus e que também queria liderar o processo de reação, né? O que se espera, então, dos países que pegaram o vírus em seguida? Que também reagissem, também reconhecessem, olha, erramos, não era bem por aí, né? Então, a Itália, né, vai mudar a sua postura e começa a fechar, né, o deslocamento das pessoas. No Reino Unido foi muito dramático, porque o primeiro-ministro Boris Johnson, ele pegou o coronavírus, foi para o hospital, ficou em estado grave e recuperou. E quando ele recupera, ele não só muda a postura do Reino Unido diante do coronavírus, como ele ainda fala que o NHS tem que ser protegido, tem que ser preservado e tem que ter mais investimento. O NHS é o sistema de saúde britânico, seria, a grosso modo, equivalente ao nosso SUS. E o Boris Johnson, né, ele é uma figura de direita, né, alguns vão até considerar de extrema direita no Reino Unido. É uma figura bastante diferente de Bolsonaro, bastante diferente de Trump, mas em termos de espectro, ele está mais à direita. Então, uma figura dessas, sair do hospital falando dessa defesa da importância da saúde pública e do investimento do Estado na saúde, é uma coisa muito forte, né? É uma mensagem muito contundente para o mundo. O presidente Trump nos Estados Unidos também modifica sua postura. E se o discurso dele é sempre tão nacionalista, essa mudança de postura dele vai continuar refletindo isso. Só que antes, né, talvez tenderia um pouco mais a uma projeção exagerada do poder dos Estados Unidos, da capacidade de não ser afetado por um vírus. Agora não, agora a resposta é, também vamos responder à altura, né? Vamos investir muito em equipamento, vamos investir muito numa reação e vamos fazer com que os Estados Unidos tenham um mínimo de perdas, já que já perdemos o tempo inicial, né? E qual que é o problema dessa reação nacionalista desse jeito, né, dos Estados Unidos? É que no mundo inteiro os recursos os equipamentos, né, para contenção do vírus ficaram escassos, né? Quem consegue produzir máscara, quem consegue produzir os medicamentos, quem consegue produzir todo o equipamento necessário, tem uma produção que é limitada, né, que está tentando ampliar ao máximo, mas que não dá conta de atender o mundo inteiro que começa a pedir muito equipamento. E aí começa a ser uma concorrência muito grande entre os países, inclusive entre as unidades subnacionais dos países, né? Aqui no Brasil a gente observou o governador do Maranhão, né, tentando por conta própria fazer uma articulação com a China, passando equipamento pela Etiópia para chegar aqui, né, e driblar os Estados Unidos, né, e driblar o próprio governo Bolsonaro, que estava querendo fazer uma gestão mais centralizada dos equipamentos, né, e claramente é uma gestão que levaria mais equipamentos para os lugares onde Bolsonaro tem mais aliados, né. Como o governador do Maranhão talvez é o principal ou um dos principais antagonistas em termos ideológicos a Bolsonaro, então ele sabia que não podia contar com essa solidariedade, né, o que forçou ele a tomar essa estratégia. E no caso dos Estados Unidos, o que é muito violento nesse contexto é que essa movimentação que eles fazem dentro dessa perspectiva nacionalista, né, de entender a proteção dos Estados Unidos em primeiro lugar, implicou em problemas relacionados à pirataria, né, a interceptação de equipamentos, de mercadorias, né, que estavam indo para outros países, inclusive países aliados dos Estados Unidos, equipamentos que eles passaram a interceptar e mandar para os Estados Unidos. Ou então, também, né, tem muitos relatos de representantes dos Estados Unidos nos aeroportos chineses, né, a China como grande produtora desses equipamentos, tentando negociar no aeroporto, né, falando assim, olha, ao invés de levar esse avião para a Alemanha, para o Brasil, para o país que for, manda para os Estados Unidos, eu te pago o dobro, eu te pago o triplo. Então foi uma campanha muito radical, muito incisiva, e com gasto financeiro muito alto, justamente para garantir que a população dos Estados Unidos tivesse a melhor capacidade de reagir, né? E o que significa isso? A melhor capacidade a despeito dos outros. Se não vai ter equipamento para a Alemanha que está comprando, problema da Alemanha, né? A prioridade dos Estados Unidos é os Estados Unidos.
Então, isso, além de representar uma reação dos Estados Unidos a um primeiro momento de negação, isso acaba reforçando aquela ideia que já estava sendo construída desde o início do governo Trump, que existiria talvez essa negação desse papel de liderança. Porque a potência hegemônica, né, ela quer que o seu modelo seja reconhecido e valorizado pelos outros. E por que um outro país vai reconhecer e valorizar? Porque é bom para ele. Mas a partir do momento que os Estados Unidos têm uma postura que é boa só para os Estados Unidos e necessariamente ruim para os outros, o que a gente costuma chamar de jogo de soma zero, né? Eu tenho que ganhar, você tem que perder para que eu ganhe. Então isso não é interessante, né, para os seus aliados, o que cria rupturas políticas muito sérias, né? Seja com países da União Europeia, seja com a própria China, com países africanos, países latino-americanos. E o próprio Brasil é prejudicado nessa história, né? Apesar de que o presidente Bolsonaro continua com uma política externa de alinhamento incondicional a Trump, né? E aí essa palavra incondicional é muito importante, né? Toda a postura de política externa brasileira de alinhamento aos Estados Unidos já existia antes de Bolsonaro, já existia com o governo Temer, mas de maneira incondicional é só agora. O que significa incondicional nesse contexto? Que se o Trump fizer algo ruim para o Brasil, a aliança continua. Se o Trump fizer algo bom para o Brasil, a aliança continua. Se o Trump xingar o Bolsonaro, a aliança continua. Ou seja, não existe um cálculo estratégico de quando é positivo e quando não é se alinhar com os Estados Unidos, né? A incondicionalidade significa uma fidelidade extrema, independente do que os Estados Unidos fizer, né? Ou seja, na tentativa de emular, né, esse nacionalismo extremo dos Estados Unidos, Bolsonaro acaba assumindo uma política externa que não é nacionalista para si, né? Ele que se projeta como alguém que que estaria defendendo o interesse do Brasil, na verdade ele passa a defender o interesse dos Estados Unidos, que são contraditórios ao interesse do Brasil, né? Daí é uma questão muito importante de ser destacada, né? Como que se dá essa relação bem tensa, bem problemática. Ainda nesse contexto de reação, né, um elemento muito importante foi a Organização Mundial da Saúde, né, a famosa OMS, né. Antes do Covid não era tão famosa, agora talvez muitos de vocês já ouviram falar dela na televisão. A OMS é uma dessas organizações internacionais, voltada especificamente para discutir questões de saúde, que vai permitir a cooperação com o mundo inteiro, criada nesse contexto pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é algo que é bom para os Estados Unidos, é bom para a China, é bom para a União Soviética, agora a Rússia, é bom para o Brasil. E a Organização Mundial da Saúde, se tem uma característica que difere ela de outras organizações, né, políticas, né, a nível internacional, é o caráter bem técnico, bastante científico, né? Então, tem um poder ali muito grande, os médicos técnicos, os pesquisadores, né, que estão vinculados aos países que fazem parte da OMS, e não necessariamente tem uma influência tão grande os políticos e diplomatas que representam interesses específicos desses países. O que isso significa? Que quando acontece o coronavírus, a OMS é capaz de dar uma resposta a nível internacional de verdades que os seus países não querem reconhecer. E quando eu falo seus países, eu estou colocando a China, estou colocando os Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, todos eles que negaram, né, o coronavírus, a seriedade do coronavírus. E por isso a OMS se tornou um ator tão polêmico, mas tão importante, porque é essa insistência deles numa leitura séria, científica da realidade que deu o subsídio para os países mudarem suas estratégias, né? Então a OMS foi fundamental para a China mudar sua estratégia, foi fundamental para os Estados Unidos mudar sua estratégia, para o Reino Unido mudar sua estratégia, né? São eles que ajudam a observar esse tanto de estudo que começa a aparecer, questionando, por exemplo, os tipos de isolamento, né? E são eles que vão dar as diretrizes. Olha, tal lógica faz sentido para que mais pessoas sobrevivam, né? E aí, então, a gente passa desse momento da negação para o momento da reação, né? Como eu falei, dos Estados Unidos com essa lógica exacerbada, né, de nacionalismo, o Reino Unido com uma defesa mais forte, né, mais contundente do seu sistema de saúde público,
a China, né, um giro gigantesco, né, de 180 graus, e o Brasil não reagiu, né? Então, o Brasil ele é visto a nível internacional como um pária, né? Qual que é a ideia de pária? É aquele país que está desalinhado, né, naquilo que todo mundo está alinhado. Vamos supor, se o mundo inteiro entende que é importante a democracia, e você tem um governo claramente ditatorial, né, que está reagindo com violência à população, esse governo vai ser visto como um pária. Ou então, se o mundo inteiro está organizado ao redor de um modelo capitalista liderado pelos Estados Unidos, aqueles países que insistem em modelos socialistas vão ser vistos como párias. George Bush, no início dos anos 2000, ele chegou a falar que alguns desses países seriam o eixo da morte, né? Estava referindo a países como Coreia do Norte, como enfim, tem algumas formas de entender o eixo da morte, mas a gente poderia colocar Coreia do Norte, poderia colocar Cuba, Venezuela, o Irã, Afeganistão, enfim, vários países que a gente costuma associar a países que questionam muito, de maneira muito contundente, essa liderança dos Estados Unidos, né? Seja por questões mais econômicas, né? Como a Venezuela, que apresenta um modelo de socialismo bolivariano e chavista, né, que é totalmente diferente do capitalismo dos Estados Unidos, seja, por exemplo, um país como o Afeganistão ou como o Irã, que se apresenta, principalmente o Irã, né, que se apresenta como um rival dos aliados locais dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e Israel. Então, o Brasil nunca foi visto como pária. O Brasil não era visto como pária no tempo do Collor, porque o Collor, naquele contexto em que o capitalismo estava dominando, ele seguiu um modelo liberal, né? Fernando Henrique Cardoso também não foi visto como pária, porque num contexto em que ainda eram muito fortes essas políticas neoliberais, ele estava seguindo essas políticas neoliberais. O presidente Lula também não era visto como pária, pelo contrário, Lula foi muito reconhecido internacionalmente por ser uma figura que valorizava muito os mecanismos de cooperação multilateral, né? E vocês percebam que, quando eu falo, né, nesse sentido dos presidentes, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão muito mais de um alinhamento a princípios mínimos de coexistência entre os países. Temer, né, Dilma e Temer também não eram vistos como párias, né, apesar de que o Temer teve toda a questão da discussão sobre um golpe, né, ter atrapalhado a sua política externa, ainda assim ele tinha um diálogo bastante considerável com os outros países do mundo. Bolsonaro não. Bolsonaro é visto como um pária. É visto como esse governo que destoa, como um país que não reconhece coisas que são muito mínimas, né, como a importância do conhecimento científico, né, não reconhecem que o vírus não é uma gripezinha, né. Então, Bolsonaro passa não só a representar uma ameaça para o Brasil a nível local, mas também passa a representar uma ameaça a nível internacional, de modo que o seu principal aliado, o Trump, precisa falar que está cogitando suspender voos entre o Brasil e os Estados Unidos. Por quê? Porque dentro de uma lógica nacionalista, não faz sentido você permitir que pessoas de um país que não se cuida entrem no seu país, né? Senão todo o custo de Trump para proteger os Estados Unidos seria desperdiçado. Da mesma maneira, Argentina, Paraguai, né, países vizinhos nossos, que também estão passando por problemas com o coronavírus, passam a ver o Brasil como uma ameaça, né? No Paraguai, os principais casos de coronavírus são de pessoas que vieram do Brasil. Então, isso é importante, né? Quando eu faço essa observação de Bolsonaro como um pária internacional, não é nem por uma questão ideológica, porque o Reino Unido, a Inglaterra, o Reino Unido e os Estados Unidos também são países que têm governos bem à direita do espectro político, mas que estão vendo o Brasil como um pária, né? Então, até achei interessante agora, né, a Adriana colocou um comentário, né, todos que pensam ao contrário do governo são chamados de esquerdistas. Isso é interessante porque é um governo que é visto como pária internacional, inclusive pela direita internacional, né? Então, isso é muito problemático, é muito importante da gente considerar dentro dessa lógica de política internacional, né? Que o Brasil acaba perdendo um espaço de respeito que foi construído por presidentes nos anos anteriores, presidentes que eram de direita e de esquerda, né? Mas agora, nesse contexto específico, passa a não ser visto mais com o mesmo respeito e, inclusive, passa a ser visto como uma ameaça, né, aos outros.
Inclusive, eu cheguei a ter um relato de uma pessoa na Venezuela que estava preocupada com o Brasil, né? A Venezuela, que é um par internacional, né? Por tudo que tem ocorrido nos últimos anos, né? Dentro, seja com Chávez, seja com Maduro, né? É um país que é visto como uma oposição muito contundente à dominação dos Estados Unidos na nossa região. As pessoas lá têm ouvido notícias do Brasil ficando preocupadas, né? Então, isso é um sinal, né, de alerta. Então, o que a gente tem, no primeiro momento, os países que se negam, e como eu falei, é até bastante natural, você não quer aceitar que uma coisa tão terrível está chegando no seu país. A gente tem, no segundo momento, uma reação, né? Você percebe, a ficha cai, as pessoas estão morrendo, você precisa fazer alguma coisa, e aí todos os países começam a reagir, né? O Brasil, não vou falar que é a única exceção, né, mas sem dúvida é a principal exceção, né? O Brasil é a sexta maior população do mundo, o sexto maior território do mundo, está entre as maiores economias do mundo, né? Então, entre os principais, né, países em termos numéricos, o Brasil, sem dúvida, é aquele que mais chama atenção por ter esse tipo de postura, né? Outros países que vão ter comportamentos muito reacionários nesse sentido são países muito menores, né? Como a Bielorrússia, como o Turcomenistão, que também são países que estão negando, né, o coronavírus, mas são países muito menores, né? São países com uma relevância internacional muito menor. O Brasil talvez é a principal potência global, né, que rejeita esse papel de potência global, né, e que abraça esse novo rótulo de pária internacional. E aí, o que tem acontecido nesses meses de auge do coronavírus, né, de uma epidemia que já se tornou global, então se tornou uma pandemia? O que acontece com essa disputa entre Estados Unidos e China? No momento atual, a gente percebe que os Estados Unidos continuam com uma lógica ainda muito nacionalista, então isso dificulta as tentativas de cooperação a nível internacional, seja para proteger as economias, seja para proteger as vidas. E aí isso é até uma questão importante, né? A gente escuta muito esse debate, vai salvar vidas ou vai salvar a economia, né? Esse debate não faz sentido, né? Porque se você salva as vidas, você vai ter um custo econômico pior do que se você deixa que essas pessoas morram, né? Então, para além de uma questão moral, né, de que a gente tem que priorizar as vidas, né, existe também uma questão econômica, né, que o custo de fazer um isolamento econômico é um custo alto, mas é um custo bem menor do que deixar simplesmente as pessoas morrerem, né? E a diferença de mortes entre as estratégias chega na casa dos milhões, né? Então a gente está falando de milhões de pessoas a menos morrendo, né? Como eu falei, os detalhes eu não vou entrar, porque é uma outra área, né, mais próxima da saúde, mas é importante ter essa questão de maneira clara, né? A defesa da vida, ela não é só uma defesa justificada a nível moral, né, mas também é justificada a nível racional, né? Quando os países fazem o cálculo de onde eles vão ganhar ou perder dinheiro, vale a pena salvar vidas, né? É mais barato salvar vidas. E então, né, para a gente voltar agora para essa disputa Estados Unidos e China, a gente tem Estados Unidos com essa postura mais conservadora, e por outro lado, a China, que produziu de maneira muito forte, muito grande, tantos equipamentos, continua com essa produção acelerada agora para ajudar outros países, né, para mandar equipamentos para o resto do mundo. Isso significa que a China é um país bonzinho? Não. Em relações internacionais nunca existe país bonzinho, existem países com relações de poder, né, países com interesses, países que vão fazer relações de conflito e de cooperação. E nesse sentido, a China, quando ela busca ajudar outros países, busca cooperar com outros países, o que ela na verdade está fazendo é construindo uma rede, né, de apoio a nível internacional, né, de forma que se a gente tem os Estados Unidos que questionam uma série de iniciativas da OMS, a China tenta então, de contrapartida, tentar uma outra lógica, um outro sistema de proteção que vai ser liderado por ela. Então, isso significa que o mundo pós-Covid, né, vai ser um mundo em que a gente vai ter uma hegemonia chinesa? Não, porque a gente ainda está muito longe de ver os Estados Unidos se colapsando, se é que isso vai acontecer num curto espaço de tempo, mesmo no longo prazo, né? Se acontecer, talvez vai ser no longuíssimo prazo, talvez, enfim, coisa de séculos, né? Fato é que
Os Estados Unidos, nesse processo, eles deixam de ter esse ativismo por uma liderança, né, que foi tão forte na Guerra Fria e ainda forte no início dos anos 90, e se fecham muito mais para a sua própria economia, para os seus próprios interesses. Isso abre um espaço para a China, mas quando abre esse espaço para a China também não está se apresentando como uma potência hegemônica que quer exportar um modelo para o mundo inteiro. Né? A gente não vê a China falando, né, nas negociações com os países, porque você tem que adotar o nosso modelo, né, de um partido comunista centralizador, uma democracia a um modelo chinês, que é bem diferente da democracia liberal dos Estados Unidos, que inclusive a partir dos Estados Unidos não é visto como uma democracia. A China não tem essa preocupação de exportação do seu modelo, né? A preocupação da China é de estabelecer relacionamentos com aqueles países em que é pragmático fazer esse tipo de parceria, inclusive com o Brasil, né? Inclusive com os Estados Unidos, né? Então, é quase que aquele raciocínio, né? Amigos, negócios à parte, né? Se existem relações de conflito, de disputa entre China e Estados Unidos em uma esfera, isso não significa impedir qualquer tipo de cooperação entre eles, né? Então, a China não se apresenta como uma alternativa global, né, para construir uma nova hegemonia, não se apresenta. Então, o mundo pós-Covid ele não vai ser uma hegemonia chinesa. E os Estados Unidos, apesar de não ter mais esse ativismo internacional tão forte, né, não arcar mais tanto com os custos de uma reação global à pandemia, isso não significa que eles deixaram de ter todo o poder que eles têm, poder econômico, poder político, poder militar. Então, mais provável é que esse mundo pós-Covid, né, esse mundo pós-coronavírus, que é um mundo que está sendo moldado nesses meses e nos próximos anos, né, não é um processo curto, é um processo gradativo e longo, é um mundo em que a gente vai ter uma necessidade de organização, de coadunação dos interesses e das forças dos Estados Unidos e da China. Eles vão ter que se entender de alguma maneira, né? Que não deve ser a mesma maneira como Estados Unidos e União Soviética se entenderam no pós-Segunda Guerra, mas é algum tipo de relação que vai dar dar uma vida útil para esse sistema que a gente vive, para essas organizações internacionais que a gente conhece, né? O sistema ONU, as organizações financeiras. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Recentemente eu escrevi um texto para o jornal da UFG, que justamente eu tinha me pedido para me falar um pouco o olhar das relações internacionais sobre o Covid-19. E eu pensei, escrevi algumas versões desse texto, não gostava de nenhuma, e o final, a versão foi: o ataque do Covid-19 às nossas certezas, repensando a ordem internacional liberal. Por que o Covid ataca as nossas certezas? Porque ele nos deixa muito em dúvida, né, sobre o que está acontecendo. Né? Ele não é um cenário de incerteza tão grande, de tanta dúvida, que eu não consigo falar com vocês nessa live que a ordem internacional vai ser X ou vai ser Y. Né? Eu consigo falar que vai ser determinada em grande medida pelo que Estados Unidos e China vão fazer daqui para frente. Né? E vão fazer em relação ao quê? Em relação à maneira como eles vão cooperar entre si, em relação à maneira como eles vão ter essa política mais ou menos nacionalista, vai ser em relação à maneira como eles vão tentar coordenar os esforços sanitários do mundo inteiro para combater o coronavírus. Como eu falei, não adianta nada Argentina e Paraguai terem um tipo de política de proteção se o Brasil não tem uma política de proteção. Né? Então é importante tentar coordenar que os países façam coisas parecidas, né, para mitigar o vírus. Então, quem que é o responsável por isso? Essa potência hegemônica. Né? Hoje, Estados Unidos. Então, à medida em que eles vão assumir ou não esse papel, é algo que é importante que a gente observe nos próximos tempos, para entender como que vai dar essa ordem. Da mesma forma, tem economias no mundo que são muito frágeis. Né? Uma economia como a chinesa, com uma capacidade industrial tão grande, conseguiu em poucas semanas reconstruir toda uma estrutura produtiva que permite hoje que eles exportem equipamentos de proteção. No Brasil isso não aconteceu. No Brasil a gente mal está conseguindo produzir máscaras, né? Imagino que a maioria de vocês estão usando máscaras de tecido, né? Não estão usando as máscaras médicas, né? Isso, por que a gente precisa priorizar os médicos, né? Os profissionais da saúde, né? Que estão se sacrificando por nós nesse momento?
é porque a gente não tem uma capacidade industrial adequada para produzir para todo mundo. Mas o ideal seria isso. Então, esse mundo pós-Covid também nos alerta isso, né? A importância de investir em indústrias que são essenciais. Né? Nessa discussão que a gente está tendo, né, do que é a atividade essencial, o que não é, existem atividades essenciais que, por falta de investimento, a gente sequer tem. A gente não tem a capacidade de produzir uma série de equipamentos que a gente precisa. Então, isso é uma questão política que cada país precisa pensar, né, como vai criar a sua solução, mas também é possível pensar algum tipo de alternativa a nível global, né? Países africanos, né, que estão muito mais frágeis, têm economias muito mais frágeis que a brasileira, como que eles vão reagir? Né? É importante que tenha algum tipo de auxílio a nível internacional, né? Então essa cooperação, né, que é financeira, que é econômica, ela é fundamental, né? Da mesma maneira, a gente tem aqui no Brasil tantas pessoas que estão sem trabalhar nesse tempo, né? É importante que o governo assuma, né, uma forma de sustentá-las, né? E aí já teve uma política das ajudas emergenciais, e a maneira como o Brasil vai pagar essa conta é uma questão que pode se tornar internacional, que pode ter uma ajuda dos Estados Unidos e da China, né? A partir do momento em que ajudar o Brasil a se proteger significa ajudar esses países a ficarem protegidos. Da mesma maneira, né, muitos comerciantes têm comentado, né, como que o isolamento tem feito mal para os seus negócios, né? A questão não é liberar o isolamento, né, senão as pessoas vão morrer e você vai ter menos clientes. A questão é pressionar o governo para que também pense alternativas que vão proteger os comerciantes, principalmente os pequenos e médios empresários, né, que empregam muitas pessoas no somatório da população, são responsáveis por boa parte do movimento da nossa economia, mas são pessoas, são pequenos empresários, né, que estão fragilizados nesse momento. Então, é importante também nesse sentido se organizar para que exijam políticas que vão ajudar a protegê-los, né, e não políticas que vão expor seus potenciais clientes à morte, né. Então, nesse sentido, né, e já concluindo, aí eu vou olhar um pouco as perguntas, que eu vi que chegou algumas mensagens, o mundo pós-Covid, né, como que vai ser essa política internacional, como que vai ser essa ordem internacional? Estados Unidos e China vão ser os atores mais importantes, isso é fato. Como eles vão se organizar, eu não sei, mas é importante que a gente acompanhe, né, daqui para frente, porque isso vai determinar muito da forma como a gente interage internacionalmente. Em termos regionais, o Brasil é visto como um pária, né, o Brasil é visto como um país que destoa, um país que não está ajudando em termos globais no combate ao coronavírus, mas isso pode ser mudado, né? Assim como o presidente Trump, assim como Xi Jinping, assim como Boris Johnson, né, todos mudaram de postura, também é possível que o Bolsonaro mude de postura, né, e que passe a ter uma lógica de reação a essa pandemia que seja mais saudável, né, literalmente saudável, né, tanto para a economia quanto para a vida das pessoas. Então, olhando agora um pouco para os comentários que foram feitos, né, nos últimos minutos chegaram muitos e eu não estava conseguindo ler. Deixa eu voltar aqui um pouco. Tá. Adriana falando, né, como que estamos vendo o poder, né, de continuar perpetuando o poder em detrimento das vidas humanas. E isso é uma questão importante, né? Essa disputa de poder, ela tem que acontecer para proteger as vidas, né, não para matar. Então, tudo tem que ser pensado e eles têm que ser pressionados, os governantes a nível global e também a nível brasileiro, nesse sentido, né, de quais vão ser as políticas que vão proteger mais vidas, né. A Janaína escreveu: é notável que o governo brasileiro nega absurdamente o grau de seriedade dessa pandemia, seguindo até a postura dos Estados Unidos. E é interessante nesse sentido, né, como o Estado seguiu no primeiro momento, mas depois os Estados Unidos muda a postura e o governo brasileiro seguiu na mesma, né. Isso dificulta as relações internacionais para além das questões da saúde? Com certeza, porque se o Brasil não garante condições sanitárias para proteger a sua população, isso cria muitas desconfianças dos nossos compradores internacionais sobre garantir condições sanitárias para os nossos produtos. O Brasil exporta muita carne. Será que a gente está cuidando dessa carne de maneira adequada? Será que os nossos compradores internacionais de carne não estão ficando desconfiados? Né? O Brasil vende muito para a Rússia, vende muito para o Oriente Médio, vende muito inclusive para os Estados Unidos, né? Então, pode sim afetar para além da questão da saúde.
Afeta por uma dimensão de reputação, como eu falei, né, por ser visto como um pária, mas também afeta em termos comerciais, na medida que cria desconfiança nos nossos parceiros comerciais, se a gente está seguindo os padrões sanitários para todas as outras questões, né? Então, podemos ser claramente atingidos nas questões econômicas internacionais por conta dos posicionamentos do governo brasileiro? Infelizmente, sim, né? E por isso é importante que exista uma pressão no sentido de exigir que o Brasil leve com seriedade, né, a pandemia. Depois a Adriana comentou, hoje no Brasil, todos aqueles que pensam contrário ao governo de São Paulo são chamados de esquerdistas. Isso é importante, sabe, a gente superar. Desde nos últimos anos, na verdade, né, não só as eleições de 2018, a polarização política ficou muito forte no país, né? Então, ou você é esquerdista, ou você é bolsonarista, ou isso, aquilo. E é importante a gente entender que num contexto de pandemia global, essas questões deveriam ser deixadas de lado para que a gente se una em torno do combate a uma ameaça maior, uma ameaça às vidas, né? É interessante como que os principais antagonistas de Jair Bolsonaro, a nível de estados, são todos de direita, né? O Witzel, o Dória, aqui em Goiás, né? Eu moro em Goiânia, o Caiado. Então, são todos de direita, não são esquerdistas, né? Talvez o principal opositor de esquerda seja o governador do Maranhão, né? Que é do PCdoB. Mas isso é importante, né? Quando a gente mantém esse discurso entre esquerda e direita, a gente perde o ponto principal, né? Que agora a discussão é entre salvar vidas ou não. E você pode ter sua opinião mais esquerda ou mais à direita, mas imagino que para todos salvar vidas é uma prioridade. Depois a Janaína também comentou, né? Esse cenário devastador em que vivemos tanto na política quanto na economia parece nos deixar ainda mais estarrecidos durante esse isolamento social. Ficamos até mais vulneráveis ver os posicionamentos, né, deste governo. Isso é importante no seguinte sentido. Eu entendo que cria um desânimo, mas é importante também que a gente organize movimentos de conscientização, né? Porque se em 2018 uma boa parte da população brasileira votou por Jair Bolsonaro como presidente e foi legitimamente eleito, enfim, seguiu todo o rito democrático, agora uma boa parte desses apoiadores já abandonaram o barco, né? E é importante que aqueles que permanecem entendam a importância de defender a vida, né? Defender uma vida que não é algo contraditório, mais uma vez é importante repetir, com a economia, né? Já existem estudos, inclusive baseados na epidemia de 1918, né, da gripe espanhola, que mostram que tanto enfim, atingiu uma série de cidades nos Estados Unidos e essas cidades tiveram posturas diferentes também no combate à epidemia. Aquelas que tiveram isolamento mais radical tiveram resultados econômicos melhores. Então, observar os Estados Unidos de 1918 nos ajuda a entender que proteger vidas não é atrapalhar a economia. Claro que, num primeiro momento, assusta. O custo de proteger vidas é muito alto, mas o custo de deixar morrer é maior. Depois, a Mariana Estevam escreveu que no Brasil, acho que o problema é de liderança mesmo. As ações partem de governadores e prefeitos. Acabou sendo justamente nessa polaridade que aconteceu. Virani, acredito ser muito preocupante um líder de governo não acreditar na ciência como base para tomar medidas para salvar vidas em função de laços políticos. Exatamente. É importante que a gente, nesse contexto, valorize, né, a ciência. E em alguns contextos até a gente costuma ouvir uma espécie de como se fosse uma disputa, né, entre ciência e religião, quem tem a resposta mais correta. E é muito bonito ver como a postura da Igreja Católica nesse contexto, né, de muita serenidade e uma postura muito séria de proteger os seus fiéis, né, ao redor do mundo inteiro, né. Então, o Papa Francisco, né, celebrar missas com o Vaticano completamente vazio é uma imagem poderosíssima, né, em que ele está mostrando ali, não abandonemos a fé e vamos proteger a vida, né, que são coisas que não são contraditórias, justamente, né. Então é um momento muito bonito também, que ciência e religião têm um diálogo muito forte, né, caminham no mesmo sentido. Depois a Elisa, né, inclusive gostaria de agradecer a Elisa, né, que foi quem fez o convite para fazer essa live. Vimos alguns países liderarem melhor em relação à pandemia, como a Alemanha, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Quanto isso pode gerar uma despolarização do poder mundial?
Nova Zelândia e Coreia do Sul são países politicamente bem menores, né, em relação ao impacto e a zona de influência que eles exercem, seja com seus vizinhos, seja a nível global. Então, quando a gente vê que eles tomam posturas muito boas, né, muito corretas, e realmente tomaram, esse impacto ele vai muito para uma agenda que em relações internacionais a gente costuma chamar de law politics, né, a agenda da política menos importante, né, da política mais baixa. Mas em que sentido? São países que dão exemplo, né, do que deve ser feito e ajudam outros países a seguir, né? Então são países que vão ajudar muito em termos de cooperação. Mas não necessariamente são países que vão forçar algum tipo de polaridade, né? A Alemanha não. A Alemanha é a principal economia da Europa, né? Ainda mais depois da saída do Reino Unido, a importância relativa de Alemanha e França no cenário europeu cresceu muito, mas principalmente da Alemanha. Então, a Alemanha pode sim, talvez, surgir como um terceiro polo, né, nesse mundo que vai se formar. Inclusive, uma boa parte dos analistas de relações internacionais falam que esse novo mundo ele vai ser um mundo multipolar. Ou então alguns falam que o mundo já é multipolar já há alguns anos, né? Desde quando a gente ainda falava de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, países pelo mundo inteiro, cada um tendo a sua zona de influência, a sua região de influência, né, que são importantes para esse ordenamento global. A questão é que a Rússia, a Índia, principalmente a Rússia, o Brasil e a África do Sul passaram por crises econômicas muito pesadas, né, principalmente de 2013, 14 em diante. Então, o poder econômico relativo deles diminuiu muito. E Brasil e Índia, né, além da Rússia também, passaram a ter esses governos bem mais reacionários que colocaram eles também como uma espécie de pária, né? Então, Modi na Índia se assemelha em algum sentido a Bolsonaro, né? Num discurso que é mais violento, num discurso que persegue determinados grupos sociais locais. Então, ver os BRICS como um terceiro polo, né? Uma articulação para criar esse mundo com vários polos, parou de ser cogitado já há alguns anos. Mas talvez o mundo com Estados Unidos, China e Alemanha, né, como três polos ali relativamente destacados, pode ser também sim uma possibilidade. Depois vou pular aqui alguns que são questões que eu já havia abordado, né, mas Yasmin faz uma pergunta, né, poderíamos pensar na queda do liberalismo e uma possível mudança nas governanças globais rumo ao welfare state pós-Covid-19? Então, é até interessante porque aconteceria agora em março, agora foi adiado, parece que vai ser no final do ano, o evento da economia de Francisco e Clara, né? Uma iniciativa do Papa Francisco para a gente pensar uma nova economia a partir da visão da ecologia integral, né? A partir da aula da Tossi, né? Considerando também questões ambientais, né? Antes da gente falar de Covid, esse mesmo tipo de preocupação já era muito forte por causa das mudanças climáticas. Então, eu não vejo isso como uma queda do liberalismo, mas uma criação de paradigmas alternativos que à medida que eles se apresentam como sustentáveis, como rentáveis, eles vão sendo mais sedutores, né? E aí vão desmanchando essa importância de uma ideologia mais liberal, né? Para isso é importante pensar essa alternativa, né? Como que ela vai se dar? E aí o termo welfare state que você usou é um termo muito clássico, né, nas teorias de desenvolvimento, né, que é o estado de bem-estar social, né? É uma espécie de terceira via que foi pensada principalmente na Europa, né, na segunda metade do século XX, em que as economias seriam capitalistas, seriam economias de mercado, mas aquela preocupação com as condições sociais das economias comunistas e socialistas também estariam presentes. Então, são países que vão investir muito em questões sociais, em questões de combate à pobreza, em questões de redução da desigualdade, mas são países também que vão manter o seu mercado livre, né? Então, isso, pensar uma alternativa passa por isso, né? Da gente pensar como a gente pode ser livre, mas como também a gente pode reduzir as desigualdades. Mas agora o mundo insere novas variáveis, né? Então a gente tem que pensar como fazer articulações a nível global para reagir a pandemias como o coronavírus. A gente tem que pensar como lidar com a questão da sustentabilidade,
né, como pensar determinados modelos econômicos que não se sustentam mais, que só estão também causando mais problemas. E é interessante observar como essa postura vem justamente a partir do Papa Francisco, né, de um chamado a pensar um novo modelo, né, não abraçar os modelos antigos, mas pensar um novo, né, que seja coerente com a doutrina social. E aí depois a Elisa perguntou, né, neste pós-Covid, será que pautas como a proteção do meio ambiente podem ganhar mais relevância? E como pensar isso no modelo de desenvolvimento? Eu acho que eu acabei de responder, né? É necessariamente uma questão, né? As questões ambientais, né? Elas não podem ser mais ignoradas, né? E se existe alguma coisa que o Covid permite, é justamente essa janela de oportunidade para pensar algo novo, né? Que vai salvar mais vidas, e não só vidas humanas, mas vai salvar o planeta, né? Depois, acho que tem mais uma ou duas perguntas aqui. Mais uma. A Paula pergunta, né, coloquei a mão em cima, como podemos ver a atuação da bancada evangélica do lado de comportamentos extremistas do presidente brasileiro? Sua impressão no aspecto de política externa brasileira e política. E ela faz uma observação, né, ou ditas evangélicas. É uma questão bastante importante. Quando a gente fala de bancada evangélica, a gente não está falando dos evangélicos do Brasil. A gente está falando de lideranças específicas, políticas, que se apresentam como evangélicos e que apresentam toda uma pauta política, né, toda uma agenda política a partir dessa identidade em comum, né. Isso não significa necessariamente que é coerente com a fé, né, dos cristãos, que é coerente com questões mais teológicas, evangélicas, mas significa que a partir dessa identidade que o apoio é conseguido, é articulado. E aí entra uma questão importante, porque a articulação que o Bolsonaro fez na eleição juntou grupos que são muito diferentes. No caso dos evangélicos, uma das principais coisas que eles traziam era uma aproximação maior com o Estado de Israel, né, que eles vêm com uma proximidade muito grande, com um carinho muito grande. O problema é que essa proximidade, que num primeiro momento o governo Bolsonaro tentou criar, né, por exemplo, sugerindo a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, incomodou os países árabes. E por que isso é importante? São alguns dos nossos principais parceiros comerciais, né? E isso desagradou a bancada ruralista, que também era outro grupo que apoiava Bolsonaro. Então se percebe que existem dois grupos de influência, os dois apoiando Bolsonaro, mas são grupos contraditórios, né? Porque um defende a aproximação de Israel, outro defende a aproximação dos árabes. E veja que em momento algum a questão está no ponto religioso, né? De aproximar dos muçulmanos ou aproximar dos judeus. A questão o tempo inteiro está na dimensão política, né? Então isso é importante também, né? A gente politizar o que é político, né? E entender a bancada evangélica principalmente como uma articulação política a partir de alguns interesses específicos, né? No qual essas lideranças evangélicas se apresentam praticamente como representantes de um lobby sionista, né? Um lobby pró-Israel. Então é importante, a presença deles, né, para responder, é importante nesse sentido. O que traz uma rachadura desde o início do governo Bolsonaro, né, e a impressão que eu tenho é que nessa briga quem prevaleceu foram os ruralistas, né, é quem tinha dinheiro envolvido de fato. Acho que é isso, né, agora eu acho que eu terminei de responder tudo. Então gostaria de agradecer muito, né, a pastoral, né, de comunicação da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre relações internacionais com vocês. Espero que eu não tenha sido muito técnico, muito usado palavras muito difíceis, né? Tentei traduzir de uma forma um pouco mais simples, assim, né? Para que quem não é da área, né, consiga acompanhar. E, enfim, né, continuem em casa, se protejam e acompanhem a live de amanhã, né? Todo dia a região episcopal está fazendo lives, né? Cada dia com um convidado diferente. Então acompanhem amanhã, beleza? Muito obrigado particularmente a Janaína, né? Que foi com quem eu conversei nos últimos dias, né? E a Elisa pelo convite. Então é isso. Abraço, até mais.